Olá, está no ar o programa que estuda a Bíblia junto com você. E você que está acompanhando nosso programa desde o início, esse já é o terceiro em vídeo. E durante alguns programas nós vamos estudar os seguintes assuntos: Jesus, Deus e Espírito Santo. E terminando essa série com a obra dos três juntos. E começando hoje, o assunto é Jesus Cristo. Quem foi? O que fez? Isso e muito mais é no programa de hoje. E aí, Ana, você tem alguns abraços para mandar? Temos sim. Eu quero agradecer o seu carinho por você estar sempre nos acompanhando no Twitter. Então, um abraço para Adrianas Brum. Um abraço para o Daniel Templário, seja bem-vindo. E um beijo para a Nath NN e para a Evelyn Bianca. E também um abraço para o UFC Marcos Rocha 1 e um abraço para Cibeles Barbosa. Obrigado e fique ligado que no próximo bloco teremos novidades. Você ainda não acessou o site do A Bíblia Fala? Está esperando o quê? Acesse agora mesmo, é www.programabibliafala.tk. Ali você fica conectado com o nosso programa. Acesse lá! Estamos de volta e o nosso programa está preparando umas novidades para você. São quadros novos para os programas em vídeo. É isso mesmo, e já vão ao ar em fevereiro. Oh, coisa boa! É o nosso programa trabalhando para você. Aguarde! E agora a Ana tem algumas curiosidades para você. Isso mesmo, Arthur. Estou aqui com o quadro Ligado com a Bíblia, sempre trazendo curiosidades interessantes para você. E já que o tema de hoje é sobre Jesus, eu trouxe algumas curiosidades sobre Jesus. Você sabia que o nome que Jesus teve vários nomes? Isso mesmo. Entre eles, Jesus foi chamado de Messias, Cristo, Filho de Deus, descendente de Davi, Emanuel, Nazareno e muitos outros. E Jesus foi a única criança recém-nascida da história a ganhar de presente ouro, além de mira e incenso. E Jesus começou seu ministério aos 30 anos após o seu batismo. E fez muitas curas e milagres e teve muitos seguidores. E Jesus, além de estar presente no cristianismo e no judaísmo, está presente também no islamismo. Isso mesmo. Jesus, em árabe, significa Isa. Ele era considerado um dos principais profetas do islamismo e deixou suas marcas até hoje na história. Tá certo? Aguenta aí que a gente já volta. Você deve estar se perguntando: como eu entro em contato com o programa Bíblia Fala? É simples, tem o nosso Twitter, @a_bíblia_fala. E os nossos e-mails também, que é programa@hotmail.com e programa@gmail.com. Tá bom? Esperamos sua participação. Voltamos e o nosso convidado especial hoje é a Maria, que veio de longe e está nos visitando. Seja muito bem-vinda, Maria. Obrigado, é muito prazer estar com você. É isso aí. Maria, então nos fale sobre Jesus, sua vida espiritual, pessoal, começando pelo seu nascimento, né? Dos 4 evangelhos, apenas Mateus e Lucas relatam sobre a genealogia de Jesus. O evangelho de Mateus afirma que o nascimento de Jesus ocorreu durante o reinado de Herodes. E sugerindo também que pudesse ter mais ou menos Jesus uns 2 anos de idade. Isso aconteceu também, teve o massacre dos inocentes. De acordo com o relato do evangelho de Lucas, na época do rei Herodes, Zacarias, esposo de Maria, esposo de Isabel, ambos na idade já avançada, eles receberam uma promessa do nascimento de um filho, que seria João Batista, pelo anjo Gabriel. No 6º mês da gestação de Isabel, o mesmo anjo Gabriel visitou Maria na cidade de Nazaré, o qual ela era virgem e também ela era noiva de José.
ele anunciava que ele nasceria o Messias, que ele seria o Salvador do mundo. E o nome dele seria Jesus. Mateus também dá algumas informações. Ao saber que a noiva estaria grávida, José, ele não aceitou muito a ideia. E ele então se afastou de Maria. E após uma noite de sonho onde um anjo apareceu para ele, foi que contou para ele que seria através do Espírito Santo, que Maria era virgem. Foi aí então que ele aceitou e voltou de novo a conviver com Maria, aonde eles se casaram. Segundo também Mateus, o imperador Otávio, ele teria promovido um recenseamento que deveria ser nas suas cidades onde haviam nascidos. Então, como José e Maria tinham nascido na cidade de Belém, eles teriam que viajar até lá. Então, eles foram, José e Maria, até essa cidade para fazer esse recenseamento, e aonde ela chegando lá, eles procuraram hospedagem e não conseguiram. Eles então conseguiram um lugar que seria uma estrebaria, e ali eles passaram uma noite. Mas durante a noite aconteceu o nascimento do seu bebê, que era Jesus. E foi num lugar não muito legal, mas ali também nasceria o Cristo, o prometido. E completando 8 dias de idade, ele, segundo a tradição que era judaica, ele deveria ser circuncidado. Então ele foi levado pela família no templo, aonde foi abençoado por Simão e por Ana. Mas ele também recebeu umas visitas muito especiais dos reis, 3 reis, e também por os magos que estavam pastoreando suas ovelhas, aonde eles viram uma estrela, e onde ele guiou os pastores até onde estava Jesus, e ali eles ofereceram ouro, mirra e também presentes valiosos. Também, segundo Mateus, após a fuga teve uma fuga da família de Jesus, que eles tiveram que fugir da região de Belém, onde ele nasceu, porque estava acontecendo o massacre dos inocentes, né? Que Herodes queria matar as crianças porque ele não queria que ninguém tomasse o trono dele. Então, eles tiveram que fugir para outra cidade. Essa cidade era Nazaré, onde eles ficaram um bom tempo. E também ficaram longe. Após a morte de Herodes, eles viveram mais ou menos uns 2 anos lá, para onde começou a reinar também o seu filho. E eles resolveram ficar a infância de Jesus longe da família de Herodes. E seria então para Nazaré. E lá também acontecia a Páscoa judaica, que todos os anos eles comemoravam, né, a Páscoa, segundo a tradição deles. A profissão de Jesus na adolescência dele seria ajudar seu pai na carpintaria, né? Ali onde eles fabricavam móveis e também materiais que seriam utilizados no campo para a agricultura. Dos 3 evangelhos que nos relatam sobre a vida de Jesus, o que mais conta do Novo Testamento, conta também que num dos evangelhos, que seria Lucas, conta sobre o seu batismo. O batismo de Jesus ocorreu por um primo dele, que era João Batista, onde ele estava pregando num lugar bonito, onde teria água, e ali ele também estava batizando. E Jesus, quando ele viu aquela cena, ele também sentiu a necessidade de ser batizado também. E ali ele desceu o Rio Jordão, aonde ele pediu para João que batizasse ele. Mas João, ao ver e conhecer quem era Jesus, ele sugeriu que ele devia ser batizado. Mas Jesus também queria lhe dar um exemplo para nós, né? E João Batista aceitou batizar Jesus. E depois que Jesus baixou as águas, quando ele abriu os olhos, ele viu que desceu o Espírito Santo nele em forma de pomba.
E ele ouviu também uma voz que afirmava: "Este é meu filho amado, crê nele". Então, ali foi um exemplo para as pessoas que estavam ao redor, né, que foi um testemunho do batismo e testificando que Jesus também era o Messias. O ministério de Jesus, ele pregava muito sobre amor, era o tema quase principal dele, e também as bem-aventuranças. E durante seu ministério, Jesus fez vários milagres. Fez milagres e curas que nós temos bastante relato, que isso está em Mateus e Marcos e Lucas, nos 3 evangelhos. E um que marcou bastante aquela época seria do seu amigo, que era Lázaro, aonde ele fazia mais ou menos uns 4 dias que ele estava morto. Em que o povo assim não tinha muita esperança que ele voltasse, né, a ressuscitar de novo. E sem falar que Jesus amava muito Lázaro. Ele era um amigão mesmo. Isso. Então, esse é um dos maravilhosos milagres que Jesus realizou, fora outros, né, que é relatado ali. O Evangelho de João também relata sobre o ministério de Jesus. E mais ou menos assim, relata que Jesus mais ou menos pregou uns 2 anos. Uns relatam que é 1 ou 2 anos após o batismo dele. Mas as principais cidades que ele ia sempre era o Mar da Galileia, era Cafarnaum, era cidades, geralmente as cidades que ele passava, ele não voltava mais para aquele lugar. Ele sempre procurava cidades novas para pregar e pessoas novas também. Mas ele passava também pela Judéia, por Samaria e por Tiro, Sidom, essas cidades assim que ele pregava bastante, onde pessoas gostavam de ouvir o ministério dele. E isso era muito bom, porque as pessoas se sentiam muito bem ao ouvir, né, aquilo ali. Muitos não acreditavam, mas muitos também criam e seguiam também Jesus. De acordo com o evangelho de sinódicos, Jesus levou 3 de seus discípulos no monte para orar. E quando ele estava orando, ele foi transfigurado. E esse acontecimento foi quando antes um pouquinho da crucificação dele. E 3 pessoas bem perto, pessoas que ele amava, que seria João, Tiago e Pedro, estavam junto com ele, e eles viram essa parte, e eles ficaram muito maravilhados. Jesus estava orando, de repente as roupas dele começou a resplandecer, o rosto dele brilhava, e eles viram que alguma coisa estava acontecendo com Jesus. E eles viram também que perto de Jesus estava Moisés e Elias, pessoas que já não estavam mais entre o povo, que já teria morrido há muito tempo atrás. E eles ficaram maravilhados de ver aquele acontecimento ali, e eles relatam que aquilo ali marcou muito a vida deles. E esse jardim era do Getsemane? O jardim do Getsemane, isso mesmo. Eles também ouviram uma voz enquanto eles estavam ali. Jesus estava com os 2 conversando, só eles não estavam ouvindo, né, o que eles estavam conversando, mas eles ouviram uma voz que dizia: "Este é meu filho amado, crê nele". Então, mais tarde, na mesma noite da transfiguração, Jesus seria traído. Ele estava no jardim de Getsemane, e era perto do Monte das Oliveiras, e em frente a um templo. E ali ele estava orando com seus discípulos, mas o que mais se aproximava dele seriam os 3. Os outros estavam um pouco cansados e adormecidos. E Judas, ele havia se vendido para as pessoas lá que queriam a morte de Jesus, e ele disse que ele daria um sinal quando se aproximasse de Jesus, que seria um beijo na sua face. E isso aconteceu. Ele se vendeu por apenas 30 moedas de prata. Acompanhados também por Jesus, tinha um grupo de homens armados. Eles achavam que se ele fosse prender um homem assim, as pessoas iam se revoltar muito, iam de repente querer, né, arrancar Jesus das mãos deles. Mas eles não pensavam que Jesus já estava determinado para isso, né? E isso teria que acontecer, porque
Jesus não ia reagir mesmo, mas alguns dos seus discípulos eles reagiram, e isso não agradou muito a Jesus, e Jesus repreendeu um. Os soldados levaram Jesus para a casa de um sacerdote que seria Caifás. Eles, conforme a lei deles permitida pelo Sinédrio, eles durante a Páscoa eles teria que haver algum sacrifício e era proibido ser condenado um homem à morte durante aquela época ali da Páscoa. E Jesus foi acusado primeiramente de ameaçar a destruir o templo. E então eles tinham alguma coisa que contra Jesus, e eles queriam Jesus de qualquer maneira. Também junto com ele tinha outra pessoa que eles poderiam soltar durante a Páscoa, poderia libertar um dos presos, uma tradição deles que poderia libertar um dos presos. E ele então desceu a escadaria que era no palácio lá do rei, que eles estavam lá, e ele clamou para o povo, porque o povo estava clamando lá fora por a morte de alguém, E ele perguntou então para o povo quem é que deveria ser crucificado naquela Páscoa. E o povo gritava muito consciente que deveria ser Jesus. Eles achavam que Jesus era a principal pessoa que devia ser, que o outro não tinha assim uma razão forte para ser condenado. Eles só enxergavam em Jesus. Mas Pilatos, ele achava que Jesus não deveria ser, porque ele conhecia já Jesus do passado e ele não enxergava em Jesus, ele não via em Jesus uma pessoa que fosse uma pessoa assassina, que pudesse vir a prejudicar o povo. Então como eles pediram muito por Jesus ser crucificado, eles libertaram um outro preso, e esse preso era bem perigoso, mas para eles não se importavam com isso. Era Barrabás. Jesus foi vestido com um manto vermelho. Também lhe puseram na cabeça uma coroa de espinho. Os soldados romanos zombavam muito de Jesus, aonde eles gritavam: "Salve, Rei dos Judeus!" A seguir, espancaram Jesus e também cuspiram no seu rosto. E forçaram ele a carregar uma pesada cruz. Levaram até um lugar chamado Gólgota. Ao vê-lo que ele estava muito cansado, eles obrigaram um homem, sirineu, a carregar-lhe a cruz. Ele era Simeão. Conduzido para fora da cidade, Jesus foi pregado numa cruz pelos soldados romanos. João conta que escreveram no alto da cruz a frase: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mas Jesus, ele sentiu muita angústia, muita dor pelos nossos pecados, e ele estava sofrendo bastante, e ele até pensou que Deus poderia ter abandonado ele, aonde ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Os evangelhos nos contam que domingo de manhã, Maria Madalena foi até o túmulo de Jesus para a visita, aonde ele encontrou a pedra removida. Eles também foram com ela Simão Pedro e também os dois discípulos que viram na entrada de Emaús. Cita também que Maria Madalena e a outra Maria, Maria mãe de Tiago e também Salomé, foram até o túmulo para ver para a visita de Jesus. Eles chegando lá, vendo a pedra removida, também é comentado que houve um terremoto. Provavelmente houve um terremoto, porque a pedra era enorme, pesada, não teria assim uma condição de alguém retirar a pedra dali. Eles relatam que poderia ter acontecido um terremoto onde a pedra foi removida. Os evangelhos também afirmam que os 11 apóstolos fiéis de Jesus encontraram-se com ele.
em Jerusalém e na Galileia, onde ele apareceu e se manifestou em forma visível para eles. Segundo também o relato em Mateus, que a ressurreição de Jesus teria sido procedida de um grande terremoto. E aonde também fala em Mateus 28, 2-4, que diz o seguinte: eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, apavorados e espantados ficaram, porque eles pensavam que Jesus nunca ia ressuscitar. Os líderes judeus, naquela época, teriam subornado os guardas a contarem outra versão sobre a ressurreição de Jesus. Eles afirmavam que poderia ter sido os discípulos que teriam roubado o corpo de Jesus para assim contar às pessoas que ele teria ressuscitado, ou enganar as pessoas também. Uma delas também é encontrada no Novo Testamento, que seria um breve relato de Paulo, que fala no verso 3 e 4 do capítulo 15, da sua primeira epístola aos Coríntios, escrita em volta do ano 55 da era cristã. Ele menciona 2 aparições de Jesus após a sua ressurreição. Não são registradas em Evangelho. Uma delas teria sido Jesus visto por mais de 500 pessoas, e a outra por mais ou menos umas 400 pessoas. E após essa experiência, teria sido tornado um seguidor líder da igreja de Jerusalém, e escrevendo ainda um dos livros do Novo Testamento. Esse seria o livro de Tiago. É isso aí, o assunto de hoje foi muito bom, então queremos agradecer a companhia da Maria, muito obrigado, e queremos convidar você para o nosso próximo encontro, com outro assunto dessa série que começou hoje, é o Espírito Santo. Te esperamos lá. Um abraço!